Para a primeira palestra do dia, convido então as autoridades, aí, os engenheiros que podem voltar aos seus lugares. Primeira palestra, então, com o tema Impacto da Agricultura de Precisão na Nutrição de Plantas. Convido que se faça presente ao palco o palestrante engenheiro agrônomo Cláudio Luiz Reisman. Engenheiro agrônomo formado em 1988 pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Especialização em fertilidade de solo e nutrição de plantas, e é responsável técnico hoje pela Precisa Agricultura de Precisão, desde 2003. Alô? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vamos acordar cedo já. Primeiramente, então, agradecer ao Leandro aí pelo convite que nos foi feito. Agradecer à associação, ao Marcon aí, aos colegas aí de longa data, para a gente conversar desse tema que está, vou falar na moda, né? Com os preços de fertilizante do jeito que estão, a gente buscar alguma forma de otimizar o uso dos insumos e buscando uma economia nessas horas, realmente tem uma demanda muito alta pelo mercado. Então, nos foi passado esse tema, impactos da agricultura de precisão na nutrição de plantas. Quando a gente fala em agricultura de precisão, o tema começa a ficar bastante amplo, no sentido de você entender e enxergar o que está limitando a produtividade do cliente. Talvez seja fertilidade, sim, mas pode ser outros fatores relacionados à parte organizacional dele, né? Talvez quem está mais perto das fazendas consegue entender que hoje um dos fatores que mais limita é recurso humano, certo? Mas vamos tentar ficar em cima desse foco, que é variabilidade do solo, tá? Então, passar um breve histórico da empresa. Nós tivemos início das atividades no ano de 2003, tá? Já com aplicação em dose variável. Tá? Hoje, então, a gente presta serviço completo no ciclo de agricultura de precisão, tá? Sem vínculo comercial com venda de insumos. Então, a gente faz estudo das áreas por imagens de satélite. A gente começou a trabalhar com imagens desde 2005. Hoje, né, mais recentemente, drone e o próprio monitor de colheita, que é o que os clientes têm instalado nas colhedeiras. Para definição, então, dos pontos de coleta, né, para ser um sistema estudado e não um sistema, né, de grid regular fixo. Também a gente conta com os caminhões para aplicação dos corretivos ou fertilizante, ou ainda cama de frango em dose fixa ou variada. Passou um aqui. Bueno, em números, então, hoje nosso está se mantendo em torno de 30 mil hectares mapeado por ano. Tá? Ah, tá, obrigado. 30 mil hectares mapeado por ano, tá? Em torno de 12 mil hectares aplicados em taxa variável por ano, com 14 colaboradores. Então, aquela história, né? O agro é pop, o agro é tech. Na verdade, a coisa começa a ser bastante simples quando você pega o objetivo de a gente estar aqui, né? Na verdade, tudo se resume em levar produtividade ao cliente, e não basta só ter produtividade, isso tem que resultar em rentabilidade, e aí são duas palavras bem distintas, né? Que rentabilidade tem que ter produtividade num baixo custo, para tudo isso aqui gerar sustentabilidade ao agricultor e, sem dúvida nenhuma, gerar riqueza e qualidade de vida a todos envolvidos, inclusive nós que estamos participando, né, desse meio. Bueno,
O negócio, então, é tão fácil a gente chegar no cliente e vender facilidade. Por exemplo, joga todos adubo a lanço. Ele compra fácil essa ideia. Joga fósforo a lanço, joga cloreto a lanço, trabalha com matéria-prima, usa 200 quilos, 300 quilos por alqueire. Vender facilidade, vende fácil. Mas, na maioria das vezes, isso não resulta em resultado, né? Em produtividade ao cliente. Da mesma maneira, do outro lado, o cliente busca as soluções dos problemas dele, tudo dentro de uma embalagem, né? Então, muitas vezes, o problema dele é água no solo, que tem muito a ver com produtividade. Como é que ele busca isso dentro de uma embalagem? Muitas vezes, o problema dele é falta de cobertura de solo. Ele busca a solução dentro de um saco de adubo com uma fórmula diferente ou alguma coisa nesse sentido, de 1 litro de veneno diferente. E o problema está nele, no manejo que ele tem com a terra e na fazenda. Então, é uma visão que a gente tem que mudar, né? Vender facilidade para nós é fácil e eles compram. E eles querem buscar tudo uma solução simplista no sentido de comprar tudo dentro de 1 litro e ter a solução dos problemas. Mas não é assim, né? Então, se a gente pega, começando um pouco mais específico em agricultura de precisão, né, versus fertilidade do solo, o que é um solo fértil? Muitas vezes, como falei, os atributos físicos estão interferindo muito mais que a parte química. E aí envolve densidade, envolve água, envolve ar, envolve rotação de cultura. É uma coisa bastante mais ampla. A gente pega aqui um solo ideal, onde 45% é mineral. Mas mais disso, metade, está relacionado a fator físico, que é água e ar, né? Então a gente está preocupado aqui com nutriente, né? Numa visão calcário, e às vezes não é isso. Fazer uma rotação de raiz, botar uma cultura diferente, problemas biológicos, nematóides, muitas vezes são a causa da variabilidade que está passando despercebido. Então essa figura aqui do barrilzinho de Liebig, né, é uma velha conhecida nossa. Então, a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho nesses anos, justamente para envolver tudo aquilo que pode estar causando variabilidade na terra, né? Então, primeiro, trabalha com avaliação química do solo, né? Faz mapeamento, sim, define, de repente, uma divisão da área, eu vou mostrar ali, divisão da área, onde uma parte recebe o mapeamento da fertilidade, o restante da fazenda faz uma análise de conferência para definir, com esses dois, define a questão de adubação a nível de fazenda, né, qual é a fórmula de adubo adequada. Anexa a isso uma análise de folha, para entender o que a planta está nos dizendo dessas intervenções que está se fazendo, né? Avaliação também de fatores físicos, tá? Compactação de solo, e avaliação de fatores biológicos, que aí entra o drone, que a gente consegue enxergar uma definição muito boa das manchas de solo. Então, o princípio básico da agricultura de precisão está na variabilidade que a lavoura apresenta, certo? A ideia é enxergar ela e estudar ela. Então, para eu estudar, eu tenho que enxergar e entender ela. Esse é o princípio. Tem algumas ferramentas, então, que se usam para conseguir enxergar a variabilidade. Tá? Uma delas, talvez a mais fácil e simples, é o uso de imagens de satélite. A gente tem um banco de dados desde 2005, quando a gente começou a trabalhar com isso, mas a gente busca imagens atualizadas e retroativas da área.
Então, pega do milho desse ano, do soja do ano passado, deu seca. Tá bom, mas tem lugares que ainda colheu mais do que outros, né? E assim tu busca uma sucessão de culturas e imagens retroativas e faz uma sobreposição de imagens para estudar essa variabilidade. Isso aqui. Esse pointer não está me ajudando. Ficou. Isso aqui é outra ferramenta que pode se usar, tá? De fazer ortomosaico com drone, tá? Para daí a partir dele gerar índice de vegetação. Então você consegue ter lá, isso aqui é uma área de 555 hectares, onde a gente consegue unificar numa foto única, com uma definição de 10 centímetros, e a partir daí gerar um índice de vegetação e correlacionar, jogar no celular, por exemplo, ir para o campo, estudar essas manchas e uma visão técnica, tentar entender o que está acontecendo. Aqui também usando o drone, né? Então, mostrar a questão de variabilidade por fator biológico, nematóides também. Esse é uma opção por monitor de produtividade instalado nas colheitadeiras. Hoje é uma ferramenta, a maioria das máquinas tem e integra com várias plataformas digitais. Você consegue trabalhar isso de forma integrada com imagem ou drone e o monitor de colheita tudo integrado. Mas aí vem uma pergunta, né? Qual é o diagnóstico? Será que com imagem, com monitor de produtividade ou ortomosaico, isso é o suficiente para ter o diagnóstico da causa da variabilidade? Então, muitas vezes, no início do drone mesmo, quando veio, se tornou um mercado de vender imagem de drone, né? E o cliente faz o que com aquilo? Então, realmente, o que a gente tem feito? Todo mundo hoje tem a ferramenta do celular, então você pega tanto imagem satélite como imagem de drone ou monitor de colheita, transforma ele de uma forma que você carrega no celular, liga o GPS e caminha até o local da mancha para fazer a inspeção realmente do que está causando aquela variabilidade. Então, a gente já participou de algumas palestras, né? Agricultura 4.0, quando tudo passa a ser digital, mas que fique claro, né? A situação do agrônomo sujar as botas, ir para o campo e fazer o trabalho que a gente sabe fazer, isso é insubstituível, né? Então, qualquer ferramenta digital que tenha não vai substituir vocês ir para o campo e enxergar e fazer uma recomendação certa nesse sentido. Essas ferramentas nos ajudam um monte no sentido de, talvez essas manchas com alguma falha ou problema que tem, estão no outro lado do morro e o cliente muitas vezes não sabe. E a gente chega, né, muitas vezes de longe, e consegue enxergar essa variabilidade, chega no lugar e consegue, arrancando raiz, fazendo as análises agronômicas que são disponíveis, detectar o problema e aí sim chegar no diagnóstico. Então esse é o sistema Equaliza que a gente desenvolveu, onde a proposta é fazer a divisão da área, né, da fazenda em setores, né, e cada ano você avalia a variabilidade e corrige esse um setor, em torno de 33% dela, fazendo as análises de conferência nos demais. Então, em 67%, no final você tem toda a fazenda mostrada todo ano. Isso aí ajuda bastante, principalmente na organização das correções, né? A parte de logística, comprar o insumo numa condição comercial melhor. E também é imprescindível o ajuste da fórmula de adubo para a fazenda, a nível de total, né? E aí eu vou lá no final mostrar, quando a gente faz o ajuste da fórmula, na verdade, a fórmula passa a ser uma consequência. A gente trabalha nutriente por nutriente, P2O5. O que é sabido que interfere
na eficiência do fósforo. E aí você transforma isso numa fórmula e ele te dá quilo por hectare de P2O5. O potássio, mesma coisa. O cálcio, mesma coisa. O enxofre, mesma coisa. E aí você chega em quilo por hectare de uma determinada situação necessária e joga um sistema, monta umas misturas de matéria-prima que vão atender esse critério. Então passa a ser fácil de trabalhar quando a gente divide a área, principalmente a questão financeira, né, dentro da fazenda, que é complicada. A parte de logística também é muito complicado. Tem clientes que às vezes têm lá seus 300 alqueires, quer fazer todo o mapeamento numa vez, mas tem capacidade operacional e tempo para aplicar 50 alqueires. Tem que aplicar depois do milho, a janela é curta, e aí como é que faz? Então, dessa maneira a gente consegue dividir a área e transformar tudo isso em ação prática no campo. Isso aqui seria um exemplo, é uma fazenda em São Miguel do Iguaçu, a gente atende, ela tem 503 alqueires, dá para ver o que é os talhões destinados para a agricultura de precisão, que recebem um número maior de pontos, mas sempre orientados e estudados, seja por imagem, seja monitor de colheita, seja drone, sempre é feito um estudo das manchas para os pontos cair sobre essas. E outros talhões, então, que recebem alguma conferência. Certamente esses talhões, nos últimos 3 anos, receberam calcário e eles estão recebendo alguma coleta de solo aqui para entender se o problema que está causando a variabilidade está relacionado ou não com algum fator químico. Se tiver, cai na fórmula de adubo para tentar ajustar isso aqui de forma mais imediata. Então, a partir de ter estudado a área, vai para o solo para fazer a coleta da terra. Então, o que se preconiza, né? A divisão da área em partes homogêneas, certo? Isso demanda ter um conhecimento do histórico da área, fazer um estudo, e esse estudo demora algum tempo. Depois, limpar, tirar a palha no local da coleta, não coletar na linha do último cultivo, usar uma fatia com igual proporção de terra em toda a profundidade amostrada, de 0,20, 20 e 40, fazer no mínimo 12 subamostras para cada amostra composta, homogeneizar, identificar e enviar ao laboratório, ou seja, nada mais é do que fazer o que está escrito. E ali muitos colegas começam a pecar no sentido de fazer uma amostragem, faz bastante furo, faz bastante ponto, e no final a questão de homogeneizar não homogeniza. Então, se vocês, está um pouco escuro lá, mas tem uma mini betoneirazinha lá, manual, o pessoal joga a terra lá e fica homogeneizando, justamente para seguir todos esses critérios aqui e fazer uma amostragem bem feita. Todo o processo é mecanizado, claro, para a gente conseguir ganhar a escala. Então, aqui na questão de divisão da área em parte homogênea, que a gente chama de grid, que é uma área homogênea que pode ser de 1 hectare, 2, 3, 5, e aí vai. Qual é o tamanho adequado do grid? É uma variável que começa a mudar o desenho dos mapas, né? Então isso aí depende. Na agronomia é a palavra que nós mais aprendemos, né? Tudo depende. Depende. Então, áreas mais homogêneas ou menos, o tamanho da área, né? O histórico de manejo, e aí vai. Então, o que a gente tem feito? Tempo de estudo dessa variabilidade, para daí, quando o pessoal da equipe de coleta for a campo, a gente ter um processo estudado e, vou falar, minimizar erro. Estatisticamente falando, talvez seja o mais correto, né? Ou trabalhar com grid pequeno, né? Então, você define lá, não faz estudo, trabalha com grid menor e acaba, né, tendo um alto custo de análise, mas tem um resultado bom também. Então, isso aqui é um mapa do desenho que ficaria uma coleta de terra, né? E o que é importante salientar aqui
tem a rota da coleta, está numa cor marronzinha aqui, mas todo o processo passa a ter rastreabilidade. Para quê? A gente passa a campo e vai conferir se está numa profundidade certa e como é que foi feito toda a parte de coleta. A parte de recomendação corretiva, então, é feita a análise de 0,20 e também 20,40. Né? As recomendações de calagem, são as fórmulas que respeitam as garantias de óxido de cálcio, magnésio e PRNT das fontes. E aí passa a ter as opções, né? Carbonatos ou óxido. Vamos trabalhar com V% ou estequiometria. Né? Então, cada área tem uma situação particular que passa a ser adotada. Então, se for V%, eleva a 70 ou a 80. Né? Se for o equilíbrio das bases, o cálcio de 50 a 70, magnésio de 10 a 20. Né? Potássio está aqui embaixo, de 4 a 5 da CTC. Né? A fosfatagem calcula em cima do fósforo remanescente, com recomendações de 100 a 150% da fósforo relativo. E a gessagem, o critério que se usa nas análises de 20 a 40 centímetros, se o cálcio na CTC efetiva tiver menor que 54. Então, isso é uma situação de uma área em IBEMA. O que chama atenção realmente é a variabilidade, né? Veja lá, uma saturação de base de 25 a 74. Então, áreas grandes, tá? Que predomina os menores valores, e o inverso é verdadeiro. Então, realmente, como é que você vai adotar uma dose média, certa, coerente, numa situação de 25 a 74 dV? É complicado. Então, realmente, essa ferramenta do cálculo em separado passa a ser necessária. Então, primeiro passo que você faz, você abre essa CTC, né, o cálcio, o magnésio e o potássio, cada um com seu valor. A partir daí, em cima do mapa do magnésio, é calculado calcário dolomítico. Tá? Esse calcário dolomítico tem cálcio também, né? E eu calculo, então, qual é o valor atingido de cálcio com o dolomítico, para entender se vai faltar cálcio no sistema ou não. E aí, gera um novo mapa de cálcio, um novo mapa de cálcio no solo, e a recomendação do calcário calcítico, se necessário, é claro, passa a ser em cima desse novo mapa e não do mapa original de cálcio no solo. Então, nos dá uma situação, aí nesse caso pediu mais calcário calcítico, e aí todo o valor de cálcio aqui passa a estar de 54,5 a 59,3 na CTC, e passa tudo a estar equilibrado. Então, dessa maneira, é uma opção de se fazer as contas. Aqui também a parte dos caminhões, que fazem aplicação em dose variável. O importante é essa testa de bandeja, tá? Para a gente saber como é que está a distribuição transversal. Então, não só o produto finalizando o talhão, finalizar a quantidade, mas você ter e buscar um produto, né, com uma umidade adequada, aí no final de uma aplicação, você realmente tem uma pintura, né? Fica muito bem distribuída e é fácil entender o resultado que o cliente vai perceber. Outra questão que também é feito, talvez aqui é uma tendência que nós, como técnicos, deveríamos difundir mais, é fazer a análise de tecido foliar, entender o que a planta está dizendo sobre os adubos e as adubações que nós estamos fazendo. Então, isso aqui é os gráficos de correlação de produtividade com o IBN, o índice de balanço nutricional, que isso aí é válido para todas as culturas, seja soja, milho, trigo, feijão, enfim, o que quiser. Então, inversamente proporcional, quanto maior o IBN, menor a produtividade. Então, você consegue descobrir, por uma análise de folha,
se os nutrientes que ali estão, qual é que está em excesso, qual é que está em deficiência, e calcular, através da análise de folha, uma quantidade que deve ser, então, complementada via adubação foliar, caso for, ou ajustado no adubo do próximo ciclo. Então, isso aqui é um exemplo, né? Onde um IBN lá começa em 11,7, ele dá os nutrientes que estão faltando e em excesso. Como eu não consigo tirar nutriente de dentro da planta, o DRIS é uma relação de equilíbrio, uma relação entre os nutrientes, eu começo a simular adubações para ter a quantidade de nutriente que eu deveria ter, né, a mais nessa planta para ela entrar em equilíbrio. Então, aqui nesse caso, é um nitrogenado, né? Eu trabalho, ajusto, rodo de novo o mesmo DRIS, corrijo ele, o IBN de 11,7 veio a 9,5. Aí o próximo nutriente que é deficiente é potássio, simulo uma correção e o IBN passa a estar 7,5, quando a gente sempre busca esse IBN abaixo de 8. Então você consegue, fazendo essas simulações, entender quais os nutrientes que a planta estaria respondendo para baixar o IBN e automaticamente aumentar a produtividade. Isso aqui é um exemplo de avaliação de densidade no solo. Então, a profundidade de avaliação e a força que o equipamento faz em quilopascal. Então, chama atenção nesses nossos solos argilosos, né, que o valor mensurado a campo é muito diferente dos índices que se encontram nas áreas vencedoras do SESB, por exemplo. Tu pega valores, chega a 1,2, ou se for megapascal, ou quilopascal, 1.000, 1.200. Isso aqui é uma situação normal nesse nosso tipo de solo, quando normalmente aqui na camada de 5 a 10 centímetros, situações que quase chega a 2,5 e um extremos aqui passando de 4.000 quilopascal. E aí nós temos que chegar numa situação de densidade de solo a 1.000, 1.500 para ela estar concorrendo com as áreas do SESB. Como é que nós vamos soltar essa terra? E como é que nós vamos não só soltar, mas manter um sistema descompactado? Talvez essa que é o exercício. Você soltar é fácil. Passa o escarificador, fazer só nosso tipo de solo argiloso, questão de meio ano, está denso de novo. Como é que nós vamos fazer para ele não adensar? Então, tá aí para pensar um pouco. E aí, a gente corrigiu a variabilidade, e agora? Qual é o adubo de base certo para as culturas? Então, a gente tem uma visão muito matemática, no sentido de, joga o cloreto a lanço, joga o fósforo, a matéria-prima que for, você vai fechar os pontos e está tudo certo, né? Mas por que existe tanta opção de fórmula de adubo, se tudo pode ser resumido em matéria-prima? Então, o que a gente vê a campo é justamente você ajustar essa situação pela condição atual do solo e também levar em conta alguns fatores, né? Então, qual é a expectativa? Tudo parte nessa conta, né, da expectativa de produtividade. Eu vou adubar para colher quanto, né? E aí, mensurar todos os fatores conhecidos que podem interferir na eficiência dos adubos. E quando eu falo adubo, é cada nutriente em específico. Aqui, e definir a eficiência de cada um dos nutrientes na condição atual. Aí também, a mesma área, onde a gente trabalha a variabilidade das bases, né? Cálcio, magnésio e potássio saem os mapas corretivos, mas sai uma situação da variabilidade do P2O5 para a soja, trabalhando com uma dose média aqui embaixo. Se o cliente já tem o taxa variável instalado na plantadeira, é esse mapa que vai ser trabalhado lá. Se não, se trabalha essa dose média. E aí faz esse estudo para soja, para milho verão, para milho safrinha e para trigo.
Aí o potássio na linha, vai potássio na linha ou tem que jogar tudo a lanço? Cada um tem seu critério. Potássio funciona em cobertura? Claro que sim. A gente desenvolveu um critério um pouco diferente que respeita essa fórmula aqui, tem a variabilidade, em boa parte poderia se trabalhar sem potássio em cobertura, mas ainda assim a soma passa de 15% e eu trabalho então com uma dose média na fórmula de adubo. Aqui, para milho, mesma coisa. E o cálcio na fórmula de adubo? Quando eu falo cálcio, não é calcário, é cálcio do elemento. Tem que ser um elemento puro que a planta consegue absorver e comer, falar de uma linguagem simples, né? No ano, na hora. Então, é necessário o cálcio. Como é que está o cálcio na terra? Está baixo, está alto, já está adequado? Se ele está adequado, não precisa jogar. Usa a fórmula de adubo sem cálcio. Mas se o cálcio estiver muito deficiente, será que não é vantagem usar uma fórmula que predomina o super simples nela? É isso que faz o jogo aí. Então, cálcio na fórmula e o enxofre da mesma maneira, né? Pela dinâmica que o enxofre tem no solo, sempre se recomenda uma quantidade, né, um pouco a mais ou a menos, em função do teor no solo, mas sempre joga porque ele é muito dinâmico no solo, né? Aí, no final, você chega, junta com o mapa, com as informações do mapa da variabilidade, todos os demais talhões, cada um com a quantidade de P2O5 e K2O, e no final chega uma média ponderada, aqui de 1.223 hectares, de um número 15, 90, 30 com 14 e 24. Isso são quilos por hectare de N, P2O5, K2O, cálcio e enxofre. Então dá um desvio padrão que está tendo e um coeficiente de variação. E aqui um complemento de cloreto a lanço, em alguns talhões. E aí vem a pergunta, qual é a fórmula que fecha nisso aqui, nessas garantias desses 5 elementos, no menor volume matematicamente possível? Esse é o critério que eu peço para o sistema responder, e ele chega aqui no número 53211. Puxa, mas é uma fórmula comercial que não existe. Tá bom, aí você vai no comércio e vê que tem um 43010, tá? Com enxofre elementar, aqui ele botou lá 70 kg de S na fórmula, e trabalha com 700 kg por alqueire e 14 sacos. Você vai ter a certeza que vai atender a necessidade de todos os nutrientes no menor volume matematicamente possível. Qualquer fórmula que tu tentar mudar além dessa, obrigatoriamente vai mexer no volume e vai trabalhar um volume mais alto. Tá? Outra questão que o sistema consegue me informar e mensurar qual é o índice salino dessa fórmula, tá? E qual é o equivalente carbonato dela. Ou seja, a gente sabe que toda fórmula que tem nitrogênio, a sua composição vai gerar algum tipo de acidez no solo. Quanto? E você já começa a contabilizar e saber se essa fórmula está muito salina, e aí ele leva em conta também, e o potássio é o mais salino, mas todo nitrogenado passa a ser salino também. Então a gente tem essa contabilização de modo geral de todas a característica das fórmulas que vai estar sendo sugerido. Então aqui eu falei na questão de potássio, né, para ter uma ideia, a questão da salinidade, isso é uma lâmina passada pelo Fancelli, onde o potássio, isso aqui é sabido, né, à medida que aumenta o potássio no solo, na linha, no sulco, o sistema radicular é comprometido. Aí você diz, não, então eu vou pegar e vou simplesmente tirar potássio da linha, né? Aí você pega uma situação assim, potássio na linha, potássio a lanço. Potássio na linha, potássio a lanço. Então é o seguinte, sal faz mal para a saúde, não é? Faz mal. Então come churrasco sem sal. Então não é assim, não é nem 8 nem 80. Tem um bom senso e conseguir separar essa questão
e saber até onde eu posso ir, para daí a gente conseguir ter um melhor resultado em produtividade. Ainda assim é calculado uma manutenção anual de cloreto, né? Como falei lá no início, a gente está buscando economia de insumo. Aí você pega uma situação dessa, cloreto hoje está barato, né? A quanto hoje, Brasforte? 6 conto tonelada? 7? Olha aí, ó. Quem dá mais? Então é complicado. Aí tu pega uma situação assim, aonde numa área de aqui a dose média necessária pelo mapa é 106 kg por hectare, alguma coisa em torno de 250, 270 kg por alqueire de cloreto, tá? Para manter o potássio. Mas vai aplicar somente em 40% dela. Então vai aplicar 19,6 toneladas em toda a área. Se eu pegar e fizer uma conta, vai dar 44 kg por hectare, dá 100 kg por alqueire. Nós nem conseguimos regular lances para jogar isso aí. Mas como a máquina só trabalha nesses pontos, no final ele consegue jogar e ter a economia que tem que fazer. Então, a gente consegue levar esse tipo de resultado para o cliente. Ainda assim, tem recomendações complementares, né? Nitrogênio em cobertura, a milho, trigo. E aí sai. Tem duas situações que a gente tem trabalhado. Uma é uma recomendação de nitrogênio em cima de uma conta de disponibilidade pela matéria orgânica. E uma segunda opção que está dando muito certo é você fazer índice de vegetação da cultura, uma leitura direta com o drone, e a partir desse ortomosaico, você transforma ele num mapa de dose variável de ureia e faz a aplicação de ureia em cima dessa cultura muito nova. O milho a gente consegue enxergar com 3 folhas, já consegue pegar ele e fazer um índice de vegetação. E fica muito bom essa questão aí de variabilidade da ureia, é uma leitura direta, levando em conta a vegetação da cultura em si. Mas é imprescindível, antes de fazer essa aplicação, você pega esse índice de vegetação, joga no celular e vai para campo entender qual é que está sendo a causa dessa variabilidade. Muitas vezes já me aconteceu que o vermelho é falha de plantio. Não nasceu, não tinha planta. Adianta eu ficar jogando mais ureia ou não tem planta? Não adianta. Então tem que entender, tem que estudar. Não adianta pedir para a máquina fazer e depois não ir conferir se está certo ou não. Pessoal, era isso aí. Meu tempo se esgotou. Não sei se vai ser aberto o tempo de pergunta agora ou depois. Mas, se alguém tiver algum questionamento aí, fique à vontade. Tem as duas situações, Brasforte, porque assim, ó, quando, por exemplo, tem algumas áreas que acontece que o magnésio está muito baixo e o cálcio está adequado para alto. Se eu jogar isso na estequiometria, calculando o magnésio em separado, e a fonte mais comum que a gente usa é calcário dolomítico, para eu equilibrar esse magnésio, o cálcio vai estourar acima de 70. E aí eu não posso usar a estequiometria. Não me entendeu? Então a gente teria que ter, e hoje tem no mercado, fontes com puro magnésio. E aí sim você trabalharia ele por estequiometria. Mas são situações que me obrigam a trabalhar com V%, senão o pH vai estourar. Entendeu? Pessoal, então, eu agradeço de novo pela oportunidade e a gente fica à disposição ainda. Muito obrigado.